A palavra yoga vem do termo em sânscrito, yudi, que significa unir. Yoga é a ciência que nos ensina o método de unir nossas partes num todo, nosso ser com o universo. A meta do yoga é, assim, estabelecer conexões por meio do controle das funções da mente. O praticante de yoga, usando diferentes técnicas respiratórias, pranayamas, posturas, asanas, posições da mão, mudras e cânticos rituais, mantras, pode purificar os canais de fluxo de energia, nadis, do seu corpo, aumentar sua concentração, aprimorar sua prática de meditação e estabelecer uma maior conexão entre os centros de energia de seu corpo, chakras, e entre este e o corpo universal. O yoga, portanto, ensina como se alimentar melhor, como evitar doenças, como controlar as emoções, enfim, a como ter uma vida mais saudável, feliz e integrada. Yoga significa união, né? E vem do verbo unir. Essa união, ela não é tão fácil de você conseguir, porque às vezes a gente vê muita frase assim, somos todos um, algumas coisas assim, não que nós temos que nos integrar e tudo, mas como fazer isso? Porque não é você ficar sentado, né, e ficar rezando, ou ficar acendendo incenso, sei lá, acender vela, ou na encruzilhada, no que você vai fazer, que você vai se unir com alguma coisa. Existe uma técnica, né? Existe um método, né? Existe um sistema. Considera-se que você não é o corpo, você, na verdade, é a força viva, você é a consciência. Então, o que é o corpo? O corpo, ele é um equipamento que você está utilizando. Quer dizer que o corpo é a máquina mais perfeita, mais magnífica que existe na criação do universo inteiro. O corpo, ele é, na verdade, um micro-universo. Então quer dizer que o corpo, ele é um equipamento, ele é uma máquina, ele é um aparelho, só que é um aparelho orgânico, é uma máquina orgânica. E aí quem controla essa máquina é a sua mente. Então a mente, ela faz o que ela quer sem perguntar para você se é isso que você quer ou não. Por exemplo, ela controla a sua respiração e você não precisa pensar para fazer isso. A sua mente se encarrega de fazer isso para você. A sua mente se encarrega de pulsar o seu coração. Tá? A sua mente se encarrega de acionar, por exemplo, o seu sistema digestivo. A sua mente se encarrega de fazer você perceber as coisas, de você sentir coisas quando você percebe com seus sentidos. Então perceba que é muito, eu diria que é improvável que você consiga controlar a sua mente, porque ela funciona por si só. Ou seja, ela não depende de você para funcionar. Percebe? Agora que você está dizendo que existe um sistema, uma técnica, um método, que você entre em contato com a sua mente e aí você começa a entender o que a sua mente está fazendo. Por quê? Porque você começa a entender como respirar, né? Você começa a entender os seus pensamentos, né? Você começa a perceber a sua realidade através do yoga. Na verdade, no conhecimento védico, ele diz que a suprema personalidade está dentro do seu coração. Quer dizer que a suprema personalidade, ela existe tanto fora, por exemplo, porque se diz o seguinte, que a suprema personalidade, ela cria o universo e depois que ela cria o universo, ela entra dentro de todos os átomos do universo e sustenta esse universo dentro desses átomos. Perceba só. E depois que as criaturas, os seres vivos são criados, ele entra dentro do coração das entidades vivas e fica lá observando o que as pessoas estão fazendo. Quer dizer que ele não interfere em nada, né? Ele vai concedendo o que a pessoa está querendo, o que ela está querendo fazer, ele vai ajudando a pessoa a fazer. Então o yoga, ele vai nessa questão central, ou seja, você vai e encontra a suprema personalidade dentro do seu coração. Então seria um método, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, mais rápido de você avançar, de você progredir na sua espiritualidade. É claro que existem uma enormidade, né, uma variedade de yoga muito grande. Geralmente a pessoa que faz yoga, ela depois não para mais de fazer.
Tá? Por quê? Porque os benefícios são muito grandes. E o interessante, que eu sempre falo, é que essa questão de yoga, ela é uma questão mecânica. Não é uma questão que você precisa acreditar para funcionar. Se você for fazer yoga, você vai respirar desse jeito. Você vai inspirar assim, você vai expirar assim, tá? Aí você vai ficar nessa postura. Você tem dor de estômago? Fica nessa postura. Você tem dor de cabeça? Fica nessa postura. Você tem dor nas costas? Fica nessa postura. Então você vê que o corpo realmente é um equipamento que funciona realmente como uma máquina mesmo. Quer dizer que você precisa conhecer esse equipamento. Então, como você comentou, o yoga ele visa principalmente, eu não vou dizer controlar a mente, mas eu vou dizer você fazer amizade com a sua mente. Esse seria o termo mais correto. Porque controlar a mente é impossível. Tá? Não tem como você controlar a mente. Mas você pode ficar amiga da sua mente. Você pode fazer um acordo com a sua mente. Ou seja, você pode ficar bem relacionado com a sua mente. Você pode alimentar a sua mente com uma boa comida, vamos dizer assim. Aí dessa forma você fica amiga da sua mente. Agora você comentou uma coisa interessante, que são chakras. Aqui na astrologia védica nós temos algumas técnicas justamente para você entender os seus chakras. Os chakras que são os vórtices de energia. Você vai poder notar que na manifestação universal, os corpos celestes, ou seja, os planetas, eles são ditos como serem parte integrante da suprema personalidade, né? Ou seja, eles têm a potência absoluta da suprema personalidade. Então, e cada um desses corpos celestes, cada um desses planetas, ele rege uma parte do poder da suprema personalidade, e eles se relacionam e criam toda a conexão universal. E esses chakras, então, eles têm uma relação com esses corpos celestes, com esses planetas. E aí você pode notar que no mesmo lugar onde que as escrituras dizem que existem os chakras, existem as glândulas também. O chakra, ele é o vórtice de energia que é invisível, e a manifestação física, biológica dela, são as glândulas. Então quer dizer que quando um planeta ele não está bem posicionado, instantaneamente o chakra também não vai funcionar corretamente, e por consequência a glândula também não vai funcionar. Então com isso a gente consegue detectar vários tipos de resultados, vários tipos de efeitos físicos, são manifestações dessa energia planetária.